No início dos anos 70, o Raul Seixas estava passando por uma ótima fase na sua carreira. Ele finalmente tinha conseguido lançar o seu primeiro disco depois de muitas tentativas, nas gravadoras. O Krieg Rabandolo foi um disco que vendeu bem e projetou a carreira dele para o grande público. Logo depois, ele e o seu parceiro Paulo Coelho foram convidados para compor a trilha sonora da novela O Rebu da Rede Globo, Naquela época, as trilhas sonoras de novelas não eram coletâneas com músicas aleatórias, Eles convidavam um compositor para projetar a trilha toda e depois eles distribuíam essas composições para vários artistas gravarem. Foi assim que aconteceu com a trilha de O Rebu, que até hoje é uma trilha rara, caríssima aí para você comprar, exatamente por ter sido feita por Raul Seixas e Paulo Coelho. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Esse sucesso todo chamou a atenção do regime militar, que queria saber qual era a história da tal da sociedade alternativa que eles queriam fundar, aqueles símbolos estranhos que apareciam na obra do Raul Seixas. Eles foram levados para o DOPS, foram interrogados, torturados, e aí o Raul achou melhor ir embora do país. Ele partiu para o exílio nos Estados Unidos, junto com Paulo Coelho e as suas respectivas esposas. Nesse meio tempo, em 1974, foi lançado aqui no Brasil o disco Guita, que começou a fazer muito sucesso, vender super bem, e aí o Raul achou melhor voltar pro Brasil para aproveitar esse sucesso, Tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel. Quando o cara tá muito na mídia, muito visado, aí os militares, teoricamente, não iriam fazer nada contra ele, exatamente por ele estar muito ali no olho do furacão, todo mundo de olho nele. No Brasil, o Raul gravou um clipe colorido, o clipe de Guita, que até então era uma coisa inédita por aqui. O disco vendeu super bem, chegou à casa das 600 mil cópias, ou seja, o Raul tinha ganhado seu primeiro disco de ouro. A gente já contou a história desses dois primeiros álbuns do Raul, Krieg Rabandolo e o Guita. Estão aqui no cartão os dois vídeos para você conferir se você ainda não viu. O Raul até então era casado com a Edith Wisner, a sua primeira esposa. Só que aí em 74 os dois se separaram e ela voltou para os Estados Unidos levando a filha do casal. Em fevereiro do mesmo ano, Raul conheceu outra mulher no seu apartamento de Ipanema, a Glória Wacker, que ficou muito impressionada com a inteligência dele, com o fato do Raul ter um inglês perfeito e ficar falando ali sobre filosofia. Ela não entendia nada, mas adorava ouvir o Raul falar com a sua voz macia. Foi inevitável os dois se apaixonarem e se casarem pouco tempo depois nos Estados Unidos. A Glória, inclusive, chegou a acompanhar o Raul em algumas apresentações e shows de divulgação, e ela conta que era tudo muito estressante, muito cansativo, que em algumas vezes os empresários fugiam com o dinheiro e deixavam o Raul sozinho, para arcar com as despesas de hotel, alimentação, transporte, cachê da banda. Tem até uma história que ela conta de uma confusão, que o Raul tinha raspado a barba e aí quando ele entrou no palco, o público não queria acreditar de jeito nenhum que aquele era o verdadeiro Raul Seixas. Ela percebia que por mais que o Raul se desse, se entregasse, as pessoas queriam sempre mais dele, tanto o público, a gravadora ou o governo. O Raul era meio doidão, tinha aquela imagem de que estava sempre voando e tal, e aí as pessoas achavam que era fácil passar a perna nele. Então por isso que esse tipo de situação acontecia. Quando você vai ver depoimentos das pessoas que conviveram com o Raul, é unânime assim, apesar daquela figura roqueira e tal, ligado não sei o que, o rock do diabo e tal, ele era uma pessoa muito doce, muito tranquila de se conviver, e que não era uma pessoa dada a confusões e nada disso. Chegou o ano de 1975 e o Raul Seixas iria preparar o seu terceiro disco de carreira, o Novo Aeon. É exatamente desse disco que a gente vai falar hoje aqui na Vinilteca. Um disco cheio de textos afiados, mistura de sonoridades e mais uma vez o Raul mostrando a grandiosidade estética e poética que só ele tinha. Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca. A imagem do Raul Seixas que era vendida para todo mundo era de uma figura estranha, um cara doidão, místico, com cabelo grande, barba, que usava capas e aquela coisa toda da sociedade alternativa. E isso estava começando a cansar muito o Raul, porque ele começou a perceber que a sua música estava ficando em segundo plano em relação à sua imagem. O grande responsável por essa tática de marketing, agressiva e arrojada, era o empresário dele, o Guilherme Araújo, que tinha cuidado da carreira, inclusive,
inclusive de artistas do movimento tropicalista. Por causa disso, o Raul Seixas decidiu romper com o empresário, porque agora ele queria vender a sua música, né? Se vender como músico e não mais aquela imagem estereotipada que tinham criado para ele. Tanto que a capa desse disco, Novo Aeon, veio muito sóbria, não fazia aquelas provocações que tinham na capa dos outros discos, e foi a última em que apareceu o símbolo da sociedade alternativa. Outra coisa que mudou também foram os temas que o Raul tocou nas letras. Ele deixou aquele teor político e a crítica social que já tinham trazido problemas para ele nos outros discos com a ditadura militar, então ele já estava mais velhaco, mais esperto. A partir de agora ele passou a tocar em temas existenciais, filosóficos. Ele também tocava em problemas do cotidiano, mas sem focar no lado político. O título do disco Novo Aeon, ou Novo Éon, vinha dos ensinamentos do Aleister Crowley, né, que o Raul baseou para criar a ideia da sociedade alternativa. O Aleister Crowley dizia que ia chegar um novo tempo, uma nova era, né, que independente do que a gente fizesse, ela estava para chegar, era uma evolução natural do universo. Nesse novo disco continuaria a parceria do Raul Seixas com o Paulo Coelho, né, que vinha com ele desde lá do Krieg Rabandolo, mas também entraria na dança o Cláudio Roberto. A partir desse momento, a cada disco, a participação dele se tornaria mais importante, né? Até chegar o ano de 1977, que foi quando o Raul lançou O Dia em que a Terra Parou, que foi um disco que o Cláudio Roberto teve uma interferência definitiva, né? Nessa época o Raul já não estava ao lado do Paulo Coelho. A diferença do impacto dos dois na carreira do Raul Seixas seria primeiro o companheirismo, né, que o Cláudio Roberto manteria ao lado do Raul, né, durante muito tempo, diferente do Paulo Coelho, que abandonaria o barco quando a coisa começaria a ficar feia para o Raul Seixas, por causa do alcoolismo e tudo mais. E o Cláudio Roberto, ele interferia nas músicas, né, nas composições, e interferia nas letras também. Já o Paulo Coelho, ele era mais escritor, né? Muitas vezes ele chegou, entregou uma letra pronta para o Raul Seixas e o Raul apenas musicava. Então, parceiro musical mesmo, que ajudaria o Raul, né, quando ele mais precisasse, era exatamente o Cláudio Roberto que apareceria nesse disco. Depois de um tempo refugiado na Bahia, compondo músicas para o seu novo disco, o Raul Seixas voltou para o Rio de Janeiro e entrou nos estúdios CBD, né, da gravadora Philips, para gravar o seu novo disco, em 1º de setembro de 1975, com direção de produção de Marco Mazzola e os arranjos de Miguel Cidras. O disco Novo Aeon seria lançado ainda naquele ano, em 75, no mês de novembro. Quando um artista lança um disco, né, que vende pra caramba, 600 mil, 1 milhão de cópias, ele vai lançar o próximo, sempre rola uma insegurança, né, porque começa as pressões para que o cara venda aquele mesmo número, né, ou então mais. E às vezes pode rolar aquela maldição, né, você lança um disco super bom e depois o que vem em seguida flopa, não dá certo. E foi exatamente o que aconteceu com o disco Novo Aeon do Raul Seixas, né, ele vinha do Guita, que tinha vendido super bem, 600 mil cópias, já o Novo Aeon não passou das 50, 60 mil cópias, né? Até o Krieg Rabandolo tinha vendido mais do que isso. A gente tem que lembrar que em 1975 estava rolando um momento meio crítico ali da música brasileira, né? O rock não era o ritmo dominante, né? Inclusive tinham poucos críticos musicais que eram especializados em avaliar conteúdo de rock, né? Foram poucos críticos que falaram do disco do Raul e pouquíssimos que elogiaram o trabalho. A gravadora ainda tentou ajudar. O Raul teve 2 clipes no Fantástico, né, para divulgar o disco. A gravadora também lançou um compacto duplo para ajudar na divulgação, mas mesmo assim não rolou. Eles ficaram completamente decepcionados com o resultado. Existe uma história que quando o Raul Seixas estava gravando A Panela do Diabo junto com o Marcelo Nova, eles fizeram um intervalo lá nas gravações e aí o Marcelo Nova pôs o Novo Aeon, né, para tocar, e aí o Raul falou que esse disco era o preferido dele, né, de todos que ele tinha lançado. Apesar da frustração que rolou por ele não ter vendido bem, para ele era o preferido. Era como se aquele disco fosse ali um filho bastardo muito querido, né, que contribui muito para a obra dele. Vocês vão ver que tem várias músicas importantes da carreira dele nesse disco, né, as músicas que fizeram algum sucesso, e também o Raul
Raul tem uma obra muito consolidada nesse disco. Assim, acho que depois de tanto arriscar no primeiro e no segundo, nesse terceiro ele vinha com mais certeza daquilo que ele queria fazer. Ele mescla sonoridades ali como poucos artistas no Brasil sabiam fazer. Vamos conferir agora então todas as músicas que fazem parte desse disco do Raul. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Abrindo o disco vem um dos grandes clássicos da carreira do Raul, feito em parceria com Paulo Coelho e o Marcelo Motta. A música Tente Outra Vez, que fala para as pessoas que estão desesperadas, perdidas, sem saber o que fazer, levantar a cabeça, dar a volta por cima e seguir a luta. Hoje em dia essa música é muito associada aos momentos de dor e superação no esporte, mas na verdade a gente tem que pensar que naquele momento Raul tinha enfrentado vários problemas com a ditadura militar e ele também tinha se separado da esposa e arranjado um novo amor, ou seja, ela fala sobre o momento de superação do próprio Raul. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. A influência do rock americano, o rock do Elvis Presley, né, na obra do Raul Seixas, está presente na música Rock do Diabo, que é a segunda do disco, né? Ele brinca com aquela velha história de que o diabo é o pai do rock, inclusive ele diz isso na letra, né? A gente lembra, ouvindo essa música, do Robert Johnson, né, que era aquele cantor de blues, a gente já falou dele aqui na Vinilteca, que nos anos 30 ele dizia que andava lado a lado com Satã, né? Até surgiu uma história, né, uma lenda da música dizendo que ele tinha um pacto com o diabo e tudo mais. O Raul critica aquela forma de diabo criada pela igreja, né? Aquele caldeirão, o cara vermelho com chifre, tridente e tal. Ele diz que isso daí é uma completa bobagem, né? Uma papagaiada inventada pela igreja. Rock do diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Me deu um pouco vivo pra eu encher a minha bolsa. 2 quilos de alcatra como queca de esperança, diabo. O diabo é o pai do rock, rock, diabo. O Raul Seixas encara o diabo, né, com aquela visão ocultista da coisa, né, de que o diabo nada mais é do que o espírito e a inteligência humanas que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. O fato é que essa música já denota ali uma ousadia naquele período ali de ditadura militar, né? Geralmente quem apoiava a ditadura era um lado mais religioso ali da população e tal. E ele falar de uma coisa tão temida, né, pelos religiosos, que é a história do diabo ali naquele momento, era uma ousadia e tanto. Existe 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa capote, é rock, é toque, é pop, diabo! Naquele ano que o disco foi lançado, as coisas ainda eram todas muito caretas. Pouco se falava sobre pílulas anticoncepcionais e sobre liberdade sexual, menos ainda. Aí vem o Raul Seixas com a música A Maçã, que é uma balada romântica e fala sobre o amor livre, o casamento aberto. O Raul seguia aquela ideia de que você não é obrigado a satisfazer todas as vontades e fantasias de uma pessoa e nem deve esperar que essa pessoa faça o mesmo. A história conta que o Raul, ele se separou de todas as mulheres que se mostraram submissas a ele. Ele começava a ter um relacionamento, quando ela começava a mostrar que ela estava assim, tão entregue para ele, fazendo tudo que ele queria, ele pulava fora. Exatamente porque ele achava que a mulher estava perdendo a essência que tinha feito ele gostar dela, né? A essência que tinha conquistado ele. Se eu te amo e tu me amas, um amor a 2 profana, o amor de todos os mortais. O título da música faz uma referência à maçã, né, que é o fruto proibido, que poderia ser o órgão genital feminino. Essa canção foi composta em parceria com o Marcelo Motta, mas depois o Raul e o Paulo Coelho deram uma melhorada na letra. Isso deixou o Marcelo putaço da vida, tanto que ele acabou expulsando o Raul de uma sociedade secreta que os dois faziam parte. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas
Nos anos 90, a Débora Blando fez muito sucesso com uma versão de A Maçã. Essa ideia que para alguns poderia ser considerada individualista, né, de você seguir o seu próprio caminho sem depender das outras pessoas, vem nessa próxima música também, a música Eu Sou Egoísta, uma parceria do Raul com o Marcelo Mota. Na letra, o Raul canta que o que deveria ser mais importante para o ser humano é exatamente a busca pela própria felicidade, sem depender de outra pessoa e nem permitir que outra pessoa dependa de você. O seu caminho é seu e só você pode trilhar sozinho, né? Ele chega a citar também aquela ideia dos cristãos, né? De que eu vou pecar e aí pode ser que eu vá para o inferno, então eu tenho que saber muito bem como reger minha vida e tal. O Raul diz na letra pra gente fugir disso, né? Ele diz, inclusive, eu quero mesmo tentação no meu caminho. Vale lembrar também a referência sonora que o Raul Seixas faz à Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, no finalzinho da música, né? Quando ele começa a dizer, eu sou egoísta, por que não, por que não, por que não, né? Lembrando aquele final de Alegria, Alegria. Eu vou sempre avante no nada infinito, flamejando meu rock, o meu grito, minha espada e a guitarra na mão. A música Caminhos começa lentinha e poética no violão, mas depois desemboca numa mistura de baião. Desemboca. Desculpa. É que eu sei que você vai falar embolado. Desemboca na embolada, né? Desemboca numa mistura de baião e embolado. Desculpa, continua. A música Caminhos começa lentinha, poética no violão, mas depois se transforma numa mistura de baião e embolada. Com ela, o Raul respondia uma das perguntas que mais faziam pra ele, que era onde ele queria chegar com aquele trabalho. E ele também dá aquela cutucada de leve na ditadura militar quando diz que não havia mais esperança no ar. O caminho do fogo é a água, o caminho do barco é o porto, o do sangue é o chicote, o caminho do reto é o torto, o caminho do bruxo é a nuvem, o da nuvem é o espaço, o da luz é o túnel, o caminho da fera é o laço. Cara, como os discos do Raul tem história pra contar, né? Você vai falando das músicas ali e cada uma tem uma história diferente pra contar e que se junta naquele todo do disco. É o caso da melhor música desse disco, Tu És o MDC da Minha Vida. É um bolero ali que se aproxima muito à música brega, chamada brega, né? Feita aqui no Brasil, de Reginaldo Rossi, Odair José, né? Vem bem nesse estilo. A letra é uma declaração de amor, né? E o que eu acho legal são as referências pop da época que o Raul Seixas coloca na letra. O Pink Freud é o psicanalista. A banda do pai da psicanálise. Ai. O Pink Floyd, o apresentador Flávio Cavalcante, que fazia muito sucesso na TV, ele que era um cara ali super conservador, radical, né? A Pepsi Cola, a Casas da Banha, que era uma rede de supermercados, né? Muito famosa naquele período. E o som da Gradiente, né? O Sansui Garhard, né? Que eles falavam que quem tinha na época era top da balada, tá ligado? Era o som que todo mundo queria ter. Eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Mas o mais legal da música é exatamente a metáfora que o Raul criou pra botar esse título, né? No final da letra, o Raul tá lá de boa na aula de agronomia, né? E aí ele vê uma foto, um desenho, sei lá, da menina que ele gosta no caderno do Nestor, né? Do colega dele. Então ele percebe que o Nestor também está apaixonado e sente a mesma coisa pela menina que o Raul sente, né? Então ele diz ali que ele ia gritar pra todos os alto-falantes que ela era o MDC da vida dele, ou seja, a menina estava dividindo o Raul, né, deixando louco, e também estava dividindo o Nestor, né, que também estava gamado nela. Já a menina era um divisor comum, né, capaz de dividir o Raul Seixas e os outros números também. Olha só. Que papo de quem faz exato. Não é? Papo...
Não, e genial. Isso que eu ia dizer. Não posso sentir cheiro de lasanha. Me lembro logo das casas da banha, onde íamos nos divertir. As influências da música que abre o lado B, A Verdade sobre a Nostalgia, composta em parceria com Paulo Coelho, tem inspiração na Rockabilly de Chuck Berry, Elvis Presley. O Raul Seixas sempre foi muito apaixonado por esse tipo de música que nos anos 70 já tinha acabado. Naquela época o rock caminhava por outras vertentes, como psicodelia, progressivo, hard rock. Com essa letra o Raul afirma sentir saudades daquele rock do passado, mas faz uma crítica àquelas pessoas que só ficam se lamentando por ele já ter passado e não vivem o presente. O Raul diz para pegar aquele rock antigo e transformá-lo em algo novo. Tudo quanto é velho eles botam pra eu ouvir, e tanta coisa nova jogam fora sem curtir. Eu não nego que a poesia dos 50 é bonita, mas todo o sentimento dos 70 onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto. O Raul teve uma criação essencialmente católica, né, por causa dos pais, e isso fica explícito na letra de Paranoia, que vem em seguida. O Raul conta na letra a história de que a mãe dele falava para ele que Deus via tudo que ele fazia, né, então, inclusive quando ele estava sozinho, ele não estava, porque Deus estava lá com ele, olhando tudo. E ele tinha um certo medo, né, temor e tal, porque ele era criança e às vezes ele estava fazendo alguma coisa errada e ele se sentia vigiado ali, né. Inclusive, no final da letra, ele chega a citar até a masturbação, né? Aquilo que você faz dentro do banheiro e que ninguém vê e tal, e que ele se sentia observado por Deus ali, que estaria condenando aquele ato, né? Já que a masturbação, para a Igreja Católica, sempre foi um pecado. No começo da letra, o Raul brinca também com esse lance da ditadura, né? Aquela coisa, escrevi num papel uma coisa e aí, oh meu Deus, onde é que tá esse papel que eu preciso jogar fora antes que alguém leia? Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. O Raul Seixas se inspirou na música Obladi Oblada dos Beatles para fazer a música Peixuxa, o amiguinho dos peixes. Logo de cara, quando se escuta, você já é remetido a um desenho animado que se passa no fundo do mar. Essa seria a primeira vez que o Raul flertaria ali com a música infantil, uma vez que o Carimbador Maluco só seria lançado alguns anos depois. Há quem diga que nessa música o Raul faz uma crítica aos políticos, quando diz não são peixes, mas não morrem afogados, querendo dizer sobre aqueles políticos que publicamente, de dia ou à noite, são uma coisa e pelas costas são completamente diferentes. Entra pelas portas do fundo do Oceano Atlântico, cara, de baleia, terno e gravata. Seu nome é Peixuxa, é amigo dos peixes. Agora vem uma composição solo do Raul, a música É Fim de Mês. Ali, exatamente nessa música, está presente toda a diversidade musical que ele estava querendo fazer nos seus discos, né? Ele começa ali com um som de candomblé, depois ele passa pelo baião, aí vem ritmos latinos, forró, até terminar num rock, né? Olha só quantos ritmos que ele passa, né, numa música só. A letra também é um barato porque mostra a maneira que o Raul Seixas encarava debochadamente o sistema capitalista, né? Porque você vai acompanhar, ele conta várias situações ali onde nós, como membros do sistema capitalista, somos obrigados a viver. É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. Eu já paguei a conta do meu telefone, eu já paguei por eu falar, que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz, o gás, apartamento, kitnet de um quarto, que eu comprei a prestação pela Caixa Federal. A música Sunset foi composta pelo Raul Seixas e a letra em inglês por Space Glow, que nada mais era do que a sua esposa, Gloria Wacker. A sonoridade dessa canção se aproxima muito da dos Beatles, né, daquela fase indiana que eles passaram por causa do George Harrison. And now sing a new time. You see now, Boats are cruising the desert. Oceans cracked by the heat. A música Caminhos 2 é uma releitura da faixa de mesmo nome que aparece no lado A. Assim como todas as portas são diferentes, aparentemente todos os caminhos são diferentes, mas vão dar todo no mesmo lugar.
Sim. O disco encerra exatamente com a faixa título, A Mística Novo Aeon, né? Onde o Raul explica tudo aquilo que a gente já falou, né? Daquela história do nome do disco, que o Novo Aeon representaria ali uma nova era, né? Um novo tempo que estava para chegar. Na letra ele alerta as pessoas, né, para a chegada desse novo tempo, já que essa notícia não estava no rádio, nem no jornal, nem na televisão. O sol da noite agora está nascendo. Alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio nem está nas bancas de jornal. Ao longo dos anos, a crítica especializada começou a dar valor para esse disco do Raul Seixas. Tanto que na lista da Rolling Stones, né, lá dos 100 melhores discos da música brasileira, esse disco está presente e o Guita não, né? O Guita que vendeu a 600 mil cópias e tal. Os jornalistas, os críticos musicais finalmente tinham dado o valor merecido para essa obra, né? O Novo Aeon. A partir daquele momento, depois do fracasso do disco, o alcoolismo do Raul Seixas iria aumentar cada vez mais e isso traria mudanças drásticas, né, para sua carreira. Mas isso é história para um próximo vídeo da Vinilteca. É isso então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos da Vinilteca. E a gente vai deixar aqui os outros vídeos do Raul Seixas que a gente já fez, se você ainda não conferiu, para você acompanhar. Deixa aqui nos comentários qual é a sua música preferida desse disco, se você gosta dele, se não gosta. E lembre de compartilhar nas suas redes sociais para a Vinilteca chegar cada vez mais longe. É isso, a gente sempre faz vídeos do Raul Seixas aqui porque a gente sabe que vocês gostam bastante. Então deixa bastante comentário, compartilha, tá? Para ele fazer um sucesso maior ainda do que foi o Krieg Rabandogo, que foi o último que a gente fez, que deu muito certo aqui no canal. Beleza? Beijão, valeu, tchau!